A Sony bem que tentou e ela quase conseguiu tomar o primeiro lugar da Nintendo nos consoles portáteis, mas com o PSP nada saiu dentro do esperado. O que foi que deu errado? Hoje é dia da história do incrível PlayStation Portable, o PSP, e dos erros que a Sony cometeu com ele. E vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de um exploit por aqui, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então, tamo junto e vambora! O PSP parou de ser vendido oficialmente em 2014, depois de uma jornada de 10 anos no mercado, com mais de 1.300 títulos na sua biblioteca. Essa longevidade e esses números são de fazer inveja à vasta maioria dos videogames da história. O Xbox clássico, o Nintendo 64, o Saturn ou até o Dreamcast e tantos outros não passaram nem perto desse alcance. Mas claro que nada disso importa, porque esses são consoles de mesa. O que a Sony queria de verdade com o PSP, mais do que tudo na vida, era dominar o mercado de consoles portáteis e derrubar a supremacia da Nintendo. E nesse objetivo, a Sony falhou miseravelmente. O principal adversário do PSP foi o Nintendo DS, que vendeu mais de 150 milhões de unidades, praticamente o dobro do que o PSP conseguiu. E além disso, provou ser um videogame muito mais popular e muito mais eficiente em fazer o consumidor comprar jogos para ele. Onde foi que a Sony errou? Assim como o PlayStation e o PlayStation 2, o PSP é um excelente videogame e na teoria tinha tudo para ter conseguido o primeiro lugar, só que ainda assim não deu. Para entender o que deu errado e por que o PSP não conseguiu cumprir a sua principal missão, bora viajar no tempo para o começo dos anos 2000. Naquele momento, tinha gente que achava que a Sony conseguiu o que conseguiu com o primeiro PlayStation por acidente, sorte de principiante, de quem estava no lugar certo, na hora certa e só por isso se deu bem. O presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, chegou a dizer que a Sony e o PlayStation estavam estragando, desvalorizando e fazendo mal ao mercado de videogames. E ele tinha razão. Para a Sega e para a Nintendo, o PlayStation causou um estrago de proporções épicas. No ano 2000, quando o PlayStation chegou no mercado, rapidamente caiu no gosto das massas e vendeu como se não houvesse amanhã, provando que quando se tratava de videogames e Sony, nada era acidente de percurso e ela sabia muito bem o que estava fazendo. Em 2001, a Sony já era definitivamente a nova rainha dos videogames, e a concorrência teve que se virar como pôde. Para a Nintendo, finalmente caiu a ficha de que era preciso se reinventar para continuar a ser relevante. Ela começou um processo de renovação, trocando a presidência de Hiroshi Yamauchi por Satoru Iwata, e ainda trouxe o Regis Fils-Aimé para traçar novas estratégias, que de fato deram muitos frutos lá na frente. A Sega, por outro lado, teve que jogar a toalha com seu Dreamcast, e até deixou de fabricar consoles domésticos. Porém, tudo isso aconteceu para os consoles de mesa. No universo dos consoles portáteis, a Nintendo liderava o mercado sozinha e tranquila. Desde o lançamento do Game Boy clássico em 89, nenhum concorrente conseguiu fazer nem cócegas na liderança da Nintendo. A Sega tentou com o Game Gear, a SNK tentou com o Neo Geo Pocket, até a Atari tentou com o Lynx, mas não teve jeito. Nos portáteis, a Nintendo era imbatível. Claro que tudo isso aconteceu antes da Sony entrar no negócio de videogames, e do mundo se dá conta que a Nintendo não era invencível como parecia ser. A Sony nocauteou a Nintendo como Buster Douglas nocauteou Mike Tyson. E se isso aconteceu com os consoles de mesa, era só uma questão de tempo até a Sony tentar repetir a dose no mercado de portáteis. E aí eu acho que aconteceu o primeiro vacilo da Sony com o PSP. Ele demorou muito tempo para chegar. Mas calma que a história tá só começando. Não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas quando eu vi o PSP pela primeira vez, eu encarei como se fosse uma versão portátil do primeiro PlayStation, mas na real ele é muito mais próximo do PlayStation 2. Para colocar isso em perspectiva, o PSP chegou em 2004, 4 anos depois do lançamento do PlayStation 2, e quando o primeiro PlayStation já estava completando 10 anos de idade. A Sony já tinha sua marca super consolidada e um público cativo louco para entregar mais dinheiro para ela. Então por que será que ela demorou tanto tempo para entrar de vez no mercado dos portáteis? Muita gente talvez não lembre ou não conheça, mas a Sony se arriscou nos portáteis pela primeira vez em 99 com o Pocket Station.
Esse foi um acessório, uma mistura entre um memory card tunado para o PlayStation e ao mesmo tempo um aparelhinho independente. Ele funciona de forma parecida com o VMU do Dreamcast. O Pocket Station tem uma tela própria e até controles. Como acessório para o PlayStation, além de servir como memory card, ele mostra conteúdo adicional nos jogos, mas também tem joguinhos simples feitos só para ele. E sabe o que é surreal? A gente aqui no ocidente não teve acesso a ele, porque ele ficou exclusivo para o mercado japonês. Mas mesmo assim, o Pocket Station vendeu mais de 5 milhões de unidades, um número super expressivo. E só não vendeu mais porque a Sony não dava conta de atender a demanda e porque ela encerrou a produção do bichinho em 2002. Eu sei que você tá pensando, Ed, esse Pocket Station nem dá pra contar como console portátil, e eu sou obrigado a concordar. Mas o fato dele ter vendido tanto provava que a Sony tinha demanda para um portátil de verdade. Então, digamos que o Pocket Station serviu como uma espécie de aquecimento. Mas enquanto a Sony brincava de Pocket Station, a Nintendo explorava o mercado de portáteis sem dó nem piedade. Desde o lançamento do Game Boy Classic em 89 até 99, quando o Game Boy Advance começou a ser desenvolvido, a Nintendo teve uma década inteira para conhecer o consumidor de portáteis e refinar os seus produtos. Mesmo com hardware super simples, o Game Boy Clássico e o Game Boy Color juntos ultrapassaram a marca de 100 milhões de unidades vendidas, um sucesso absoluto. Por outro lado, mesmo com o Pocket Station em 99, a Sony era praticamente inexperiente no mercado de portáteis. E nessa época ela estava investindo a vasta maioria dos seus esforços para finalizar o seu próximo console, o PlayStation 2, que a gente sabe se tornou o videogame mais vendido da história. Agora, depois que o Play 2 ficou pronto e já estava vendendo mais que açúcar para a formiga, era hora da Sony tentar recuperar o tempo perdido e voltar os seus olhos para os portáteis. Esse era um mercado que ainda faltava no seu currículo para conquistar, e na prática ela era a única empresa que poderia fazer a Nintendo se coçar para valer. A primeira vez que o mundo ouviu falar do PSP foi na E3 de 2003. Naquela oportunidade, Ken Kutaragi subiu no palco para dizer que a Sony se preparava para lançar um novo produto no mercado. Interessante que Ken Kutaragi não disse que era um videogame portátil, mas uma nova plataforma de entretenimento, e que se chamaria PlayStation Portable ou PSP. Só que o Ken não tinha nada para mostrar. Naquele momento, basicamente ele estava apresentando uma ideia e não um produto propriamente dito. Essa ideia era uma plataforma capaz de reproduzir músicas, filmes, fotos, navegar na internet e, claro, muita jogatina. Então, quando o Ken disse plataforma de entretenimento, ele não estava exagerando. A Sony pretendia que o seu portátil fosse muito além de ser apenas um videogame. E, meus amigos, a versatilidade é uma das razões que fez o PSP ser um console tão incrível. Que ao mesmo tempo essa versatilidade limitou bastante o seu sucesso comercial. E esse é um assunto para daqui a pouco. O PSP teve um tempo de desenvolvimento bastante curto. Ele chegou no mercado em 2004 no Japão, pouco mais de um ano após o seu anúncio na E3, quando ele ainda nem existia. O pai do PSP se chama Masa Shatani, que era o chefe de tecnologia da Sony do Japão naquela época. De acordo com o Masa, o PSP ter se tornado uma plataforma de entretenimento foi uma consequência da capacidade do hardware escolhido, que era poderoso o suficiente para gerar gráficos próximos ao do PlayStation 2, mas em uma resolução menor. Considerando apenas os gráficos poligonais mais simples, para a gente ter uma ideia de comparação de quantos polígonos por segundo cada um gera, o PlayStation 2 é capaz de gerar 55 milhões, o PSP 33 milhões e o primeiro PlayStation 360 mil. O Nintendo DS nos gráficos poligonais tinha capacidade próxima ao primeiro PlayStation, com um limite teórico de cerca de 120 mil polígonos por segundo. No hardware, o PSP estava a algumas galáxias de distância do Nintendo DS, e no entanto essa superioridade não se traduziu em vendas. Ser o mais poderoso não ajuda muito se quem tem esse poder todo não souber exatamente o que fazer com ele. Nessa hora, a falta de experiência da Sony nos portáteis pesou bastante. As decisões que ela tomou ditaram os rumos do PSP no mercado, decisões que na minha opinião foram bastante equivocadas. Por outro lado, nunca é equivocado lembrar que se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Nessa hora você pode estar se perguntando, mas Ed, teu hardware mais poderoso não era uma coisa boa? Na teoria sim, mas na prática teve consequências negativas para o PSP e eu vou te contar por que esse é o caso. Ao transformar o PSP em uma máquina capaz de reproduzir filmes, a Sony teve a péssima ideia de criar um formato de mídia proprietário, o UMD.
O UMD significa Universal Media Disk, um mini disco protegido por uma caixa de plástico capaz de armazenar quase 2 GB de dados. O UMD foi a forma que a Sony encontrou de ter controle sobre o formato de mídia do PSP, para quem sabe assim conseguir barrar a pirataria. Spoiler, ela não conseguiu. Todo mundo sabe que a pirataria no PSP rolou solta e foi um dos motivos da ruína do portátil da Sony no longo prazo. Mas além como formato dos games pro PSP, a Sony também tentou empurrar o UMD goela abaixo do mercado como um formato de mídia para os filmes. Outra péssima ideia, porque olha só a sequência de eventos desafortunados que isso gerou. Um hardware poderoso gerou a capacidade multimídia de gráficos avançados, que ocupam muito espaço de armazenamento. Um formato de disco como o UMD é barato de produzir e tem bastante espaço, mas implica em colocar um leitor de UMDs no portátil, que por sua vez implica em aumentar o tamanho do portátil para fazer caber esse leitor de UMDs. Dados lidos em discos implicam em tempo de carregamento, os famosos loading times. E quem gosta de loading times em jogos, levanta a mão. Ninguém? Beleza. Além dos loading times, discos estão sujeitos a riscos e riscos causam erros de leitura. E sem leitura não tem jogo para jogar. Discos óticos foram interessantes para consoles de mesa, que ficam ali paradinhos enquanto o jogo é carregado. E um console portátil que vai ser levado para cima e para baixo sem tanta delicadeza é uma péssima ideia. Ao transformar o PSP em uma poderosa plataforma multimídia, a Sony criou um console portátil com muitas inconveniências para jogar. Sabe qual console não tinha nenhuma dessas inconveniências? O Nintendo DS. E aos poucos vamos sacando porque mesmo com o hardware mais simples, ele vendeu o dobro do PSP. Esse aqui é o meu PSP original. Eu comprei ele em 2005 no Stand Center que ficava na Avenida Paulista. Eu quis comprar um PSP porque eu adorava o PlayStation 2 e a ideia de jogar games nível Play 2 em um portátil era atraente demais. Na época eu viajava muito de ônibus entre São Paulo e Ponta Grossa. Eu tava namorando a minha atual patroa e cada um morava em uma cidade. Eram viagens longas de 7, 8 horas e o PSP era um excelente companheiro de viagem. Mas aí é que tá, ele era um excelente companheiro de viagem não por causa dos jogos, mas por causa dos filmes. Eu conseguia assistir filmes com qualidade incrível nele, e a viagem passava que eu nem via. E você pode estar pensando, mas Ed, você não usava o PSP pra jogar? Eu jogava sim, mas era de vez em quando. A maior parte do tempo eu usava ele para assistir filmes e séries. Eu assisti o primeiro episódio de Lost no PSP, por exemplo. Quando eu comprei o meu PSP, que é esse mesmo que você tá vendo na tela agora, foi com a intenção de jogar games como God of War nele. O que eu não imaginava é que jogar no PSP seria algo penoso para mim. Eu tenho mãos grandes e o PSP não foi feito para adultos com mãos grandes. Especialmente se precisar usar o analógico, que é um disquinho sem vergonha que fica numa posição horrível pro meu gosto. Para usar ele, a minha mão fica em uma posição nada confortável, e com uns 40 minutos de jogatina eu tenho que largar o PSP por causa do incômodo. O perfil dos jogos do PSP é outra coisa que complicou. Ao fazer o aparelho tão poderoso, os games do PSP têm mais jeitão de jogos de consoles de mesa do que jogos casuais para serem jogados sem compromisso a qualquer momento. A Nintendo, inteligentemente desde o começo, posicionou o DS como um videogame com uma pegada totalmente casual, com muito apelo ao público infantil e sem loading, já que os joguinhos são em cartuchos ou cartões, como você preferir chamar. Já a Sony mirou em um público mais adulto, uma estratégia que deu uma surra na Nintendo nos consoles de mesa, mas nos portáteis não foi bem assim. O fato do PSP ser um console maior e mais pesado, até meio desajeitado, fez dele um console com menos cara de portátil do que deveria ser. E aos olhos dos pais, o Nintendo DS parecia uma opção muito mais adequada para uma criança do que um PSP. Além de tudo isso, também tinha a questão do preço. No ocidente, o PSP chegou custando $250. Para um portátil, um valor caríssimo. Pra gente ter uma noção dos preços, o Game Boy clássico chegou custando $90, o Game Boy Advance $100 e o rival do PSP, o Nintendo DS, chegou custando $150, $100 a menos. O PSP chegou custando o equivalente a um console de mesa. Ouch! Por outro lado, o PSP tinha muito a oferecer, o valor mais caro não era justificado. E por isso mesmo vendeu bastante mesmo sendo caríssimo. Em 2004 o PSP dava acesso à internet sem fio, com navegador e tudo, e fazia coisas que só os celulares de 10 anos mais tarde iriam oferecer. O PSP foi um console bem à frente do seu tempo. O segundo modelo tinha até saída de vídeo para poder jogar ele na TV, mais ou menos como o Switch faz hoje, só que quase uma década antes. Mas lembra que eu disse no começo do vídeo que o PSP teve um tempo de desenvolvimento bem curto? Então, isso também teve consequências.
Quando a Sony projetou o PSP, eu acho que ela deveria ter gasto um pouco mais de tempo pensando nele, porque ela não conseguiu proteger o seu produto adequadamente. Ela achava que com o MD a sua propriedade intelectual estaria bem protegida, mas na real, ela não tinha noção alguma que o PSP tinha mais furos que uma peneira. A Sony não percebeu esses furos, mas os hackers de plantão não deixaram escapar nenhuma oportunidade de explorar todas as vulnerabilidades desse console. Talvez você já tenha ouvido falar do PSP como o rei dos emuladores, e é fato, o PSP é uma baita máquina de emulação. Isso aconteceu porque o PSP era um portátil tão poderoso quanto vulnerável, o que colocou um alvo gigante, vermelho e amarelo piscante nas costas dele. Os jogos em UMD tinham falhas, o navegador de internet tinha falhas, os save games também tinham falhas, e até a bateria do PSP tinha falhas que dava a chave do cofre para quem quisesse explorar o sistema. E quando a Sony se deu conta disso, já era tarde demais. Ela bem que se esforçou para tentar corrigir essas falhas com updates no sistema, mas foi tudo inútil. O PSP nasceu arrombado e morreu arrombado. A Sony nunca conseguiu vencer a batalha contra os hackers. Ser o rei dos emuladores era o menor dos problemas. A pirataria em massa dos games foi o que matou a viabilidade comercial do PSP. Uma pena porque o aparelho vendia muito. Prova disso é que ele durou mais de uma década na linha de produção. Teve 5 modelos diferentes e inúmeras variações de cores. Foram mais de 80 milhões de unidades vendidas e isso é um número absurdamente alto. No entanto, por causa da pirataria sem controle algum, o PSP vendia aparelhos, mas falhava em vender jogos. Um consumidor do PSP comprava em média de 2 a 3 jogos durante toda a sua vida, enquanto o consumidor do Nintendo DS comprava pelo menos o dobro disso. Infelizmente, os jogos do PSP eram consumidos absurdamente mais pela pirataria. Entre os títulos mais vendidos do PSP, a gente encontra games como Wipeout, Lumines e o GTA Liberty City Stories. E sabe o que esses games tinham em comum? Todos eles permitiam que as vulnerabilidades do PSP fossem exploradas de uma forma ou outra. O Liberty City Stories teve que ser recolhido das lojas pela Rockstar de tanto problema que causou. O PSP é um excelente produto com muitos jogos e tecnologicamente incrível. Quando a Sony decidiu encerrar a produção do PSP em 2013, se ela tivesse um coração no peito, eu tenho certeza que ele estaria bem apertado. Não por causa do romantismo, do sentimentalismo ou amor que a Sony tinha pelo PSP, mas pela chance perdida. Porque o PSP foi a melhor chance que ela teve, talvez a única chance de tomar o primeiro lugar da Nintendo no mercado de portáteis. Eu imagino que a surra que a Sony levou dos hackers tenha gerado um certo trauma, porque acredite ou não, os hackers melhoraram as funcionalidades do aparelho, deixando ele mais rápido e permitindo que os games rodassem direto do cartão de memória, sem loading, ao invés do MD, que foi um formato bastante lixoso. As lições que o PSP ensinou a Sony surtiram algum tipo de efeito, porque quando ela lançou seu próximo portátil, o PlayStation Vita, ela usou uma estratégia completamente diferente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Com o PSP, a Sony deixou a tecnologia passar por cima da conveniência e pagou um preço caro por isso. Quem sabe se ela tivesse apostado na simplicidade, teria passado o rodo na concorrência nos portáteis também. Você já teve ou conheceu alguém que teve um PSP? Qual modelo? Quais jogos você curtia? Você preferia ele ou o Nintendo DS? Me conta aí nos comentários. Eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal, o Almeida, Felipe Fernandes, Thiago Slicaticas e aos que renovaram e fizeram um upgrade como o Israel Melício, o Adriano Teles, o Idenei Camargo, o Marco Pegoraro Nicoloso e o Jefferson Moraes. Muito obrigado pela força que vocês dão, ajuda demais. Se você gostou desse vídeo, eu acho que também vai gostar da história do PlayStation e do PlayStation 2 que estão aí na tela. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!